quando você avalia que desde 2022 o salário mínimo de um venezuelano não se ajusta, são 130 bolívares, a valores de hoje, 304 bolívares por dólar, dá 0,50 dólares. Estamos falando de R$ 2,34. Imagino que você concorde comigo que esse não é um valor bom para ninguém sobreviver. E, em função disso, o governo paga, através de ajuda do governo, sei lá, guerra econômica, não sei como paga uma ajuda para o Estado. Você não acha que isso é uma chantagem eleitoral, o fato de ter uma ajuda do governo que não entra na aposentadoria com um salário mínimo de 50 centavos de dólar para cada venezuelano? Breno. Pois bem, antes de responder a pergunta do Gustavo Segré, eu quero fazer mais um comentário sobre a resposta anterior que ele me deu. Quando ele, de uma maneira muito modesta, muito tímida, chamou a ação militar ilegal, violenta de Donald Trump como um problema de metodologia, como se fosse apenas um erro metodológico. Não, Donald Trump cometeu um crime, um violento crime, um desrespeito ao direito internacional, uma violação do direito internacional, se comportou como um governo pirata, como um governo criminoso. Chamar de metodologia é puramente passar pano para um crime de extrema violência, que é um país, uma potência nuclear como os Estados Unidos, recorrer à força das armas para impor os seus interesses políticos e econômicos, porque os únicos objetivos de Donald Trump era afastar um presidente com o qual ele não tinha alinhamento e colocar as mãos no petróleo venezuelano. É um crime de pirataria, de extrema violência. Chamar de metodologia, Segré, seria a mesma coisa que chamar a grave falta que o Pelé fez contra o zagueiro Perfumo nos anos 60, quebrando-lhe a perna, de uma jogada um pouco violenta. Não, o Pelé quebrou a perna do zagueiro. Então, não se pode chamar o que Donald Trump fez de um problema metodológico. É um crime vil, um crime violento. E eu, então, respondo aqui... São 5 minutos, não são? 2 minutos para a pergunta. Não, eu estou respondendo a ele. Desculpa, Breno. Sim, desculpa. Está respondendo. Desculpa, Breno. Desculpa, Breno. Foi mal. Tá bem. Vou te então, agora eu vou responder ao Gustavo Segré. Veja, a Venezuela, desde 2014, ela está numa situação econômica muito peculiar, sob sanções econômicas terríveis, que praticamente impedem a Venezuela de acessar o sistema financeiro internacional, de acessar o sistema de crédito, de receber pelo que vende e de pagar pelo que compra, de acessar o mercado de produtos e serviços. A Venezuela é um país sob bloqueio econômico. São mais de 600 medidas de sanção econômica adotadas pelos Estados Unidos desde 2014. Isso gerou, evidentemente, uma desorganização social, como geraria em qualquer país do mundo. E a Venezuela, para tentar manter a saúde fiscal, mas, ao mesmo tempo, atender a população, optou por uma série de mecanismos. Ao invés de aumentar o salário mínimo de forma equilibrada, de forma paritária à inflação, para impedi-lo de perder poder aquisitivo, o que geraria um aumento das contas públicas de forma extraordinária, porque isso também repercutiria sobre pensões e repercutiria sobre o funcionalismo público, a Venezuela resolveu atender prioritariamente os mais pobres, utilizando mecanismos como o Carnê Pátria, garantindo um conjunto de subsídios de contas como luz, água e telefone e moradia. Por outro lado, alimentação. Esse Carnê Pátria permite a distribuição de uma cesta básica generosa. Eu já vi a cesta básica como é, e os venezuelanos gostam dessa cesta básica, uma cesta básica para 18 milhões de habitantes, né? Ou seja, mais de 60% do país tem a sua alimentação garantida dessa forma, tem esses serviços com os preços absolutamente controlados, o valor
das contas de luz e água na Venezuela, por exemplo, equivalem a menos de 1/30 do que se paga aqui no Brasil. O mesmo equivale para a gasolina, para o combustível e para o transporte público, por exemplo. Foi um mecanismo que a Venezuela adotou para garantir a proteção dos mais pobres. Por isso que você não tem notícias da Venezuela, e você pode viajar para as principais cidades hoje, depois da grande crise entre 2017 e 2020, na Venezuela hoje, especialmente nas grandes cidades, você não vai encontrar pessoas morando na rua, você não vai encontrar nas estatísticas, até mesmo dos piores inimigos, informações sobre gente passando fome, porque a Venezuela conseguiu proteger os mais pobres, embora, claro, a economia da Venezuela e a sua situação social tenham vários desajustes, porque ela não vive numa situação normal. Por que a Venezuela não vive numa situação normal? Por conta das sanções, das brutais sanções dos Estados Unidos. Essa é a razão fundamental pela qual a Venezuela teve que recorrer a distintos expedientes, como um país em guerra. Um país em guerra, ele não pode agir normalmente para enfrentar a sua vida econômico-social. Um país em guerra tem que recorrer a instrumentos especiais, a instrumentos excepcionais para poder garantir o fundamental. O que é o fundamental? A vida das classes trabalhadoras, a vida dos mais pobres, a vida daqueles que mais sofrem com essas brutais sanções aplicadas pelos Estados Unidos e que para o Gustavo Segré é apenas um problema de metodologia, provavelmente. Matar as pessoas de fome, tentar matar as pessoas de fome através de sanções deve ser para o Segré um problema de metodologia. Segré, 3 minutos. Não, primeiro, não coloque na minha boca coisas que eu não falei, Breno, mas de qualquer maneira eu interpreto que então você está de acordo com que o salário mínimo do Brasil seja de 50 centavos de dólar também, porque se a metodologia é defender os pobres, considerando que essas pessoas em algum momento vão se aposentar e não tem aportes no INSS da Venezuela, e a pessoa, como chama, carnê pátria, sempre o canhoteiro sempre tem uns títulos maravilhosos, carne pátria. Canhoteiro foi um grande ponto esquerda do São Paulo. Se for o ponto, dizer estamos defendendo a população, e a crise sempre é da culpa dos Estados Unidos, em Cuba também, mas a Venezuela exportava petróleo para a China, para Cuba, para a Rússia. E aí vem uma pergunta, se todo o povo estava complicado, você teria alguma explicação de por que o governo Maduro mandou equivalente a 28 bilhões de reais em ouro à Suíça desde o princípio do governo? Porque se a crise era para todos, também deveria ser para Maduro. Ou defende que o pobre tem que ser pobre, mas com esperança, como fala no Foro de São Paulo, e eu ouvi isso, ou é todo mundo pobre, inclusive o Maduro, porque se ele tem que dar o exemplo, ele não poderia ter enviado 28 bilhões de reais, 5,2 bilhões de dólares para a Suíça. Mas, de qualquer maneira, esse petróleo que você menciona, que Estados Unidos queria, e provavelmente seja, porque na época do Chávez era exprópria-se, exprópria-se, e teve um monte de empresas americanas que perderam tudo, e eles não são idiotas e não querem perder. Mas não teria uma lógica um pouco complexa, que quando Maduro quis o petróleo de Essequibo na Guiana, aí não era um problema, porque o petróleo não era da Venezuela. Ou seja, Maduro queria invadir a Guiana para pegar Essequibo, mas aí estava tudo bem. Agora, se os Estados Unidos faz isso com Maduro, está tudo errado. Não tem um discurso igualitário, me parece. Quase 3 mil pessoas ao vivo. Deixa o like aí, gente. Breno, sua segunda pergunta. 2 minutos. 3 minutos para a pergunta? 2 minutos para a pergunta. Primeiro, rapidamente, 2 observações. Essa história de que o Maduro teria mandado bilhões de dólares em ouro para a Suíça é pura mentira, não há qualquer prova. Mais uma mentira. Uma mentira grossa, porque a própria Suíça mandou congelar todas as contas supostas de autoridades venezuelanas e acabou de relatar que não encontrou nenhum depósito em nome de familiares, de amigos, do governo, nada disso. É uma mentira típica do invencionismo que percorre o campo de direita no Brasil e no mundo. Não é? Sobre Essequibo, nós vamos ter oportunidade de conversar ao longo
desse programa, certamente, eu vou informar sobre isso. O que o Gustavo está falando sobre isso é absolutamente baseado em desinformação. A própria direita venezuelana defende que Essequibo é venezuelana, porque Essequibo foi roubado da Venezuela no século XIX, não tem nada a ver com Maduro e com Chávez. Essequibo foi tungada da Venezuela e uma aspiração nacional. É o único tema, Gustavo, que na Venezuela une o país inteiro, que Essequibo é venezuelana, porque ela foi roubada no século XIX. Você está desinformado a respeito.